A gente sabe que existe uma expectativa muito grande para a fala. Inclusive, como você disse, é o sinal de alerta que faz com que as famílias percebam que tem algo de errado aqui, era para estar acontecendo e não está acontecendo, e eles chegam até nós, muitas das vezes, né, pela ausência ou um atraso da fala. Oi, pessoal, boas-vindas a vocês aqui no nosso novo episódio de Pode Falar Terapeuta, um podcast da Genial Care, que é uma rede de cuidado de saúde atípica que envolve tanto cuidado com a criança quanto com as famílias, orientação parental, tentando englobar o cuidado mais abrangente possível. Eu sou a Vitória Albertazzi, eu sou a apresentadora desse programa e hoje eu tô com outra Vitória, que é nossa fonoaudióloga de plantão da casa, e ela vai se apresentar para vocês. Oi, Vicky. Oi, Vicky. Olá, pessoal. Eu sou a Vitória Girão, sou fonoaudióloga aqui na Genial há 2 anos, completei esse mês. E hoje eu atuo como Clinical Educator, que basicamente é um papel voltado 100% para o desenvolvimento dos terapeutas que estão aqui conosco. Então, é um prazer estar aqui. Eba! Eu chamei a Vicky aqui para contar pra gente sobre diversos temas que envolvem a fonoaudiologia, e a gente tem coisa para falar, né, Vicky? Polêmicas. Polêmicas, a gente já teve umas conversas prévias que geraram algumas polêmicas, mas a gente vai tentar minimizar elas hoje. A gente vai fingir que não existem tantas assim. Fica pro próximo episódio. Fica pro próximo episódio. Acho que a primeira coisa que a gente pode ajudar o pessoal a se contextualizar é quando a gente percebe uma demanda em relação à fala, a primeira coisa que a pessoa que os pais, que às vezes até os terapeutas, pessoal da escola, pensa em chamar é o fonoaudiólogo. E aí, acho que eu tenho uma pergunta que fala é uma parte dos fenômenos que são estudados pelo fonoaudiólogo, mas ele não é a única, né? Exatamente. Acho que essa é uma dúvida que paira não só no contexto familiar, no contexto escolar, mas até com colegas mesmo de outras especialidades. Não fica tão claro, né, qual que é o papel da fono, principalmente qual que é o papel da fono dentro do autismo. Uhum. A gente sabe que existe uma expectativa muito grande para a fala, Sim. né? Inclusive, como você disse, é o sinal de alerta que faz com que as famílias percebam que tem algo de errado aqui, Uhum. era para estar acontecendo e não está acontecendo, e eles chegam até nós, muitas das vezes, né, pela ausência ou um atraso da fala. Uhum. Dentro da fonoaudiologia, a gente olha para essas grandes áreas de uma forma separada, Tá. onde linguagem tem um conceito, comunicação tem outro conceito e fala, que é o produto final de tudo isso. Então a gente, dentro da Massa. fono, apelida, né, a fala carinhosamente como a cereja do bolo. Tá. E aí, de uma forma geral, quando a gente pensa em linguagem, a gente está falando de algo mais central. Uhum. Ou seja, é um sistema conceitual, né? A Uhum. gente tem que é um sistema de símbolos, um sistema de signos, de sentidos, que é a Uhum. organização de ideia, né? É um Tá. planejamento de ideia, é um planejamento do pensamento. A gente tem a linguagem que é receptiva, que diz respeito a tudo que esse ser humano está entendendo das informações que estão chegando até ele. Uhum. E essas informações não necessariamente são informações faladas, Uhum. mas o que ele está Sim. entendendo desse contexto onde ele está inserido, né? O que está Uhum. fazendo sentido para ele. Uhum. Então, é entender todas as informações que chegam. Tá. E quando a gente fala de linguagem expressiva, a gente fala o contrário. É Sim. tudo que sai dele. Uhum. Mas quando a gente fala tudo que sai dele, a gente está falando de organização de pensamento. O que eu quero dizer? Tá. O que eu quero mostrar? O Uhum. que eu quero aprender? Então, a linguagem tem um quê muito de significado mesmo, de sentido. Então,
você... Porque daí acho que tem a outra parte que é a comunicação. E aí, querer comunicar algo, comunicar é um ato de troca, eu diria. Pelo menos para análise do E comportamento, eu diria que sim. estamos falando a mesma língua. A comunicar algo é trocar informações, trocar um pedido, trocar qualquer tipo de... É uma relação na qual uma pessoa age e a outra reage à ação dela. Enfim, como um parceiro de comunicação, que a gente poderia dizer, certo? Uau! Gostou? Aprendi com você. Que orgulho, tô orgulhosa da sua professora. Mas, pensando em linguagem expressiva e receptiva, você diria que tem algo que acontece antes? A linguagem expressiva ou a receptiva costumam se desenvolver antes, ou a gente deveria ensinar elas antes? Existe algum tipo de... Ou até a comunicação e a fala eu já entendi que é a última camada a ser ensinada, não, a ser desenvolvida, vai. Porque ela precisa da linguagem e da comunicação como base para que ela possa acontecer, certo? Tô entendendo certo. Perfeito. Ufa, a minha professora é Passou. boa mesmo! Passou. Yes, adoro tirar 10. E aí, a comunicação e a linguagem, você tá me falando que a linguagem é mais que um processo basal? Isso, perfeito. Para vocês, eu não concordo, mas eu vou aqui tentar seguir a ideia. E a comunicação é algo que se desenvolve, então, antes da fala. Isso. Em termos de ensino, se a gente fosse pegar uma criança, a gente esperaria que fosse ensinado para ela nessa ordem também? A ordem vai variar de acordo com a necessidade, né, de cada criança. A gente precisa entender aonde é que tá a grande questão, né? Então, se a gente tem uma criança que não fala, Uhum. quando essa criança chega até nós, principalmente aqui, né, é o funcionamento da Genial, a gente vai entender como estão cada um desses sistemas. Será que a fala não veio ainda porque tem uma questão de linguagem que é anterior? Essa criança não Tá. fala porque ela não está entendendo os comandos, as informações que estão chegando até ela? Ou talvez Tá. fala, mas não tem tanta funcionalidade, né? Não Uhum. tem o porquê, para quê. Uhum. Então a gente precisa identificar onde existe esse gap para poder intervir, né? Em Tá. termos de funcionalidade, a gente sempre vai olhar prioritariamente para a linguagem e para a comunicação, Tá. né? Você trouxe uma definição que eu gosto bastante, que para existir comunicação precisa existir um remetente e um destinatário. Uhum. A comunicação nada mais é que o desejo intrínseco de trocar informações. Seja um Tá. pedido, seja um comentário, seja um cumprimento, né? Uhum. Você busca o outro para Uhum. trocar qualquer tipo de comunicação, né? Qualquer tipo de informação. Tá. Então, essa comunicação. E aí a gente pensa que a comunicação, ela pode ser de várias formas. A Uhum. fala é só uma das formas de Uhum. comunicação. E nós, acho que a gente pensa muito, a fala, eu diria que das crianças que eu atendi, pelo menos a fala é muitas vezes um dos grandes objetivos, ou o grande objetivo dos pais quando eles chegam para qualquer tipo de terapia, né? Mas tem um processo da fala que ela começa no ensino da comunicação, muitas vezes. Então, você tem que fortalecer a comunicação para ela poder embasar a fala, né? Então, porque a gente, todos nós nos comunicamos. Bom, eu falo aqui mexendo a mão, como vocês podem ver, um monte, aponta, olha nos olhos, sorri. Tudo isso faz parte do comunicar-se com o outro. E muitas vezes toda essa outra camada é meio esquecida em detrimento da fala. E se você não fortalece ela, dificilmente a fala vai aparecer, né? Ou tô errado? Pode aparecer, pode sim. A questão é, será que com função? Uhum.
Uhum. Então, eu não me Massa. esqueço, assim, eu tive um paciente que eu atendi há anos atrás, ele tinha cerca de 13 para 14 anos, Uhum. e se você mostrasse imagens ou objetos para ele e perguntava: "O que é isso?", ele Uhum. falava, ele nomeava. "É Aham. bola? Uhum. É um copo? É Uhum. uma mesa?", Uhum. nomeava, quando perguntado. Sim. Mas ele se desorganizava, ele ficava muito agitado e incomodado, porque ele tinha vontade de ir no banheiro, e esse vocabulário que ele tinha não era o suficiente para ele chegar e dizer: "Eu preciso ir no banheiro", ou Perfeito, somente "banheiro", de perfeito. identificar na linguagem a necessidade dele. Uhum. Banheiro é aquele lugar que eu entro, que eu faço minhas Uhum. necessidades. Uhum. Ter a intenção de ir buscar o outro, Sim. ou eu preciso ir no banheiro. Uhum. E trazer essa fala, Uhum. né, então a gente precisa sempre olhar para a funcionalidade. Uhum. Então a fala, ela é o resultado de tudo isso, mas se a gente for pensar em comunicação, a comunicação acontece lá atrás, dos bebezinhos, Sim. né, é uma coisa quase que acidental. Então o Aham. neném chora, a mãe vai lá e dá um leite. Uhum. O bebê está sozinho no quarto, ele chora, a mãe se aproxima e dá colo. Uhum. O bebê Às tá com a vezes até fraldinha estende a suja, mão, tá com a enfim. fraldinha suja, ou talvez até muito mais nenenzinho. Uhum. Fraldinha suja, chorou de incômodo, a mãe aparece pra Uhum. trocar. Uhum. Então, espera aí, tem uma relação aqui onde eu quis algo, Sim. eu fiz algo e eu Uhum. fui atendido. Então Sim. a comunicação também já começa a se estabelecer lá atrás. E a gente Sim. olha pra isso, eh, principalmente com as crianças muito pequenas, né, de Uhum. uma forma geral. Uhum. A comunicação tá ali. Sim. A gente está se conectando com elas, elas estão se conectando com a gente, e nós somos muito sensíveis para entender qual é o tipo de comunicação, Uhum. enquanto a fala não está desenvolvida. Sim. Quando a gente pensa na criança com autismo, é o mesmo caminho. Talvez a fala ainda não esteja lá. E talvez pode ser que não se desenvolva, Uhum. mas essa criança se comunica. É que eu acho que o tipo de comunicação, uma das coisas que acho que é interessante a gente pensar é o quão específica é a comunicação, né. Quando a gente pensa em uma comunicação a fala ela eu sou enfim, acho que dentro dos estudos aí falando de análise do comportamento, que é o que eu sei falar, né. Mas eu acho que tem uma parte da comunicação específica que ela torna possível, inclusive, simbolizar e criar processos simbólicos. Seja fala, mas não necessariamente, né. Não precisa ser falado, mas tem que ser específico. E acho que o talvez o grande passo da comunicação é quando a comunicação vai conseguindo ser mais específica, porque é isso. Uhum. Se a gente olha funcionalmente, chorar pode produzir N coisas, atenção, troca de fralda, enfim. Mas quão compreensível é aquela linguagem? É? Pode ser. Yes! Aquela linguagem para uma pessoa que não é, por exemplo, a mãe. Né, enquanto se eu viro para qualquer pessoa e falo: "Me vê um copo d'água", qualquer pessoa que fale essa língua entenderá, né. Você trouxe o conceito de linguagem aqui, ó, para nossa mão. Esse é o simbolismo, quando a gente fala que é um sistema de regras e de símbolos, é isso, Tá. é exatamente isso. Então aqui na Genial, a gente recebe essa criança, a gente vai fazer uma bateria de avaliação para entender quais são as necessidades específicas. E aonde é que tem alguma coisa ali que está trancando o desenvolvimento, né, que está Uhum, pausando. uhum. É linguagem, é comunicação, é fala? Sempre lembrando que fala é ato motor. Massa. Então, os lábios se movimentando, a língua se movimentando para produzir sons. Claro que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque há um planejamento motor que vem anterior a isso, mas, dentro da terapia de fono, uma coisa não exclui a outra. Uhum, Então a gente pode trabalhar a fala,
ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a comunicação. Como que é essa comunicação? Um recurso é a CAA, que é a comunicação aumentativa Uhum. alternativa. Concomitantemente, a gente trabalha a linguagem, Sim. para assegurar que essa criança está entendendo tudo que está chegando até ela, se ela está com um vocabulário bom, né, que é o conhecimento de palavras. Então, a gente precisa ter esse olhar bem individualizado para cada criança e para cada necessidade, né? E na terapia, acho que pensando um pouco nos grandes objetivos de terapia, e acho que combina um pouco com isso que você estava falando sobre a questão da funcionalidade, né? A gente não deveria ter intervenções que mirassem em quantidade de vocabulário, né? Acho que se a gente não consegue pensar como a quantidade de vocabulário enriquece a vida daquela pessoa, porque é isso. Para que eu vou ensinar, sei lá, a palavra papibaquígrafo para uma criança, entendeu? Não me interessa em nada, por mais que seja uma palavra da língua. Então, uma das partes do esforço da fonoaudiologia, acho que em geral, é trazer esse ensino de comunicação, mas dentro de um contexto que faça sentido e que enriqueça a vida daquela pessoa, né? Aí aqui na Genial Care, como que você acha que esse conceito é utilizado? É legal você trazer a palavra funcionalidade. Dentro do autismo, a gente ouve muito falar, né? O que é Ouve mesmo, funcional, ouve é, mesmo. independente da E cada especialidade, né? especialidade significa uma coisa. Eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes, como cada cada especialidade, a gente estava falando com a Lê, por exemplo, funcionalidade significa uma coisa. Para análise do comportamento significa outra. Para fonoaudiologia deve significar outra ainda. Vou contar um pouquinho para você. Conta. Se for muito diferente, eu acho legal você também me contar um pouco Tá, como é para vocês. Mas a gente pensa em funcionalidade e aplicação prática. tá, Aplicação prática das habilidades que foram aprendidas ou adquiridas, né? tá. Então, quando a gente olha aqui na Genial, o que é funcional para essa criança, a gente está considerando todo o contexto que ela está inserida, Uhum, né? O contexto familiar, quais são as necessidades de comunicação, de linguagem, de fala uhum, dentro da casa dessa criança. tá. Quais são as necessidades específicas dessa criança no contexto escolar? Ela vai para a escola? Uhum, tá. Então, quais são os conceitos que são apresentados para ela? Com quem ela interage Uhum, dentro da escola? Tem algum outro ambiente que essa criança está inserida? uhum. Então, primeiro a gente faz todo um mapeamento e a gente não para nesse mapeamento, porque a gente também precisa da participação dessas outras pessoas que interagem com a criança nesse processo terapêutico, né? A Tá. gente costuma chamar de parceiro de comunicação. Uhum, Então, se você interage com a criança, você é um parceiro de comunicação. Então, a gente uhum, traz essas pessoas conosco, né? uhum, As famílias recebem orientação específica. Quando há demanda, a gente faz essa conexão com outros profissionais que acompanham aquela criança, né? Talvez até de fora da Genial. A uhum, maioria são acompanhadas pelas 3 especialidades aqui, mas pode acontecer, né, de passar por alguma outra especialidade que uhum, não aqui. Então, a gente faz toda essa conexão para trazer o que é funcional, uhum. né? O que vai fazer sentido para o dia a dia dessa criança, o que ela vai usar no dia a dia. Então, você traz esse exemplo, né? Eu não vou ensinar a palavra X Uhum. se ela não vai usar Sim. essa palavra no dia a dia, né? Uhum. Então, eu prefiro muitas vezes ensinar a palavra copo Uhum. do que ensinar a palavra Cálice. cálice. A menos que ela seja o Chico Buarque e queira. Vai que a mãe dela é fã de Chico Buarque, é importante daí, mas se não, não. A gente consideraria. Quando a gente fala sobre considerar o contexto dessa criança, é entender se na casa eles falam cálice. Será Uhum. que nessa escola é uma escola de um nível
tal e eles usam essa palavra, Perfeito. porque eu não vou ficar ensinando o copo para essa criança se ela vai chegar lá e a professora vai dizer: vocês estão com sede, peguem os seus cálices, Uhum. ela vai ter uma defasagem, né? Tá. Então a gente precisa entender até o que a gente vai levar em consideração na escolha de palavras, na escolha de conceitos, e é nesse momento que a gente olha para a funcionalidade. Eu preciso Tá. que essa criança consiga tirar tudo que ela está aprendendo dentro da sala comigo e coloque nos outros contextos que ela está Perfeito. inserida. Perfeito. Em termos de comunicação, acho que eu acho muito interessante o tema comunicação, acho que bem mais do que a fala, mas a ideia de ensinar comunicação e de ensinar comunicação funcional, para mim é uma coisa que eu acho muito fera, assim. Posso dizer, eu acho da hora. Porque tem uma coisa muito especial de você ver uma pessoa que tem dificuldades em se expressar, e aí como isso afeta o mundo dela. E aí, às vezes, você ensina a comunicação e você não ensina só aquela palavra ou aquela. Você ensina a função comunicativa. Você ensina assim: dá para agir no mundo de um jeito indireto. Isso é muito fera. É potente demais. Porque, de repente, você vê a pessoa fazendo pedidos de jeitos que ela jamais imaginou, né? Às vezes a família fala assim, gente, mas ela nem sabe o que é isso. E ela tá me pedindo. E acho que é o poder da comunicação mesmo. Então, quando a gente pega, eu pelo menos quando pego os casos bem de Eu estou pequenininhos, emocionada com você falando isso. porque é muito massa mesmo, né? Se a gente lembra de uns casos em que a criança no começo parece meio fechada nela e de repente parece que a comunicação é a hora que cria mesmo uma linha que conecta a pessoa ao resto do mundo. E aí é isso, de repente ela começa a te olhar, de repente ela começa a brincar com você. Tudo isso só porque ela entendeu que o outro também faz parte do mundo, né? E acho que a base da comunicação é essa. É isso. A gente tem um termo que a gente chama de intenção comunicativa. Coraçãozinho para esse termo, porque eu amo. É a intenção de se comunicar, né? Independente de como e o que vai ser transmitido ao outro, a intenção ela é intrínseca. É o desejo dessa criança, desse adulto, de ir até o outro, entender o outro como alguém que ela pode trocar informações, alguém que ela pode pedir ajuda, né? E é muito legal, assim, quando a gente pensa no desenvolvimento, dá para ver, inclusive, diferentes tipos e estilos de comunicação, né? Às vezes eu acho que o ensino fica muito voltado na fala mesmo, para a fala. Para a fala, assim, nomear. Normalmente é nomeação de coisas, que para mim é o meu pior pesadelo, é você pegar uma criança que tem uma biblioteca dentro da cabeça dela de todos os De nomes de nomeação. todas as coisas do mundo, mas as coisas não têm. Eu não sei se elas não têm sentido, mas elas. Aquilo dá conta de pouco. É isso. Ah, ele sabe nomear todas as coisas do mundo, mas ele tá sentindo frustrado, ele não sabe falar. É funcionalidade. Estou frustrado, né? A gente não deveria pensar no. Eu sempre falo para os meus alunos: não adianta vocês ensinarem 5.000 nomeações, gente. Vocês têm que ensinar as nomeações bem nomeadas. Então, quando eu vou ensinar sobre, sei lá, carro, por exemplo, é importante que eu não ensinar só que o nome daquilo é carro, mas que aquilo serve para se locomover, que aquilo é um meio de transporte, que ela vai viajar, ela vai de carro, que ela vai para a escola, ela vai de carro, que às vezes quem dirige o carro é o papai, às vezes é a mamãe, mas que é um adulto, que o carro faz bibi, que o carro fica no trânsito, às vezes fica bastante no trânsito, tipo hoje, mas
que tem vários conceitos que estão relacionados. Isso a gente, analistas do comportamento, chamamos de formação de conceitos. Na fonoaudiologia, existe essa preocupação também? Existe. E na fonoaudiologia, a gente chama isso de pragmática, que é o uso social da linguagem. Tá, isso é a famosa pragmática. Essa é a famosa pragmática. Essa palavra eu já ouvi N vezes, eu não sabia o que era. Hoje eu estou criando um tag no meu dicionário, fonoaba. Agora sim. É isso. É o uso social da linguagem. Tá. Tudo que você trouxe foi de conceito e significado. De Uhum. entender que o carro, ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, ele pode ser amarelo. Ele é um meio de transporte que você entra, você se locomove, você vai de um lugar ao outro, Uhum. né? Que ele tem rodas. Então a gente tá falando tudo de significado, de significante, de conceito, de regra. Então, a gente já tem isso ali naquela criança. Ela Uhum. sabe tudo isso. Agora a gente vai pro uso social. Uhum. É o uso prático. Onde ela vai usar essa palavra carro, Uhum. né? A hora que o pai falar pra ela, se arruma logo que a gente vai entrar no carro, ó, pra ir pra Aham, escola. aham. Ela entendeu o uso prático, Uhum. né? E quanto mais se usa na prática, mais facilmente a linguagem é aprendida, né? Eu imagino. Vicky, Vicky. polêmica, Ai, adoro. polêmica. Yes. O que eu posso te dizer, né, nesse espaço que a gente tem aqui, até de tempo, é que o ser humano aprende por repetição. Tá. Quanto mais vezes a gente for exposto a um estímulo, mais chances a gente tem de aprendê-lo, Uhum. e utilizá-lo. Posso fazer um pequeno complemento? Porque eu acho que, claro, a repetição importa, mas tem um quê da motivação, talvez, do significado. Significado aí num sentido muito amplo. Do que faz sentido para a É pessoa, isso. né? É a mesma coisa quando a gente olha para a comunicação. A fono vai ensinar a comunicação? A fono vai encontrar meios Perfeito. de facilitar, de promover aquilo que a criança, né, aquilo que a pessoa já tem. Mas a gente não treina a comunicação se a gente não tem o desejo de se comunicar, Uhum. né? Então, aqui, né, do lado dos Massa. terapeutas fonoaudiólogos, a gente sempre fala nos treinamentos, né? O terapeuta fala, vou trabalhar como um objetivo a criança pedir ajuda. Então, o que a gente vê muito por aí? Ah, você quer ajuda? Diga ajuda, ajuda! E vai lá e oferece ajuda. Aham. E aí é o momento que a gente fala, peraí, vamos entender. Essa criança te procurou? Uhum. Essa criança estava tentando abrir um pote, não conseguiu, te olhou? Tá. Ou puxou a sua mão e trouxe pro pote? Uhum. Ou entregou o pote na sua mão? Tudo isso que eu tô te falando é comunicação não verbal. Ela precisou Perfeito. de ajuda e ela te buscou. Aham. Então a gente teve a motivação, a gente teve a iniciativa comunicativa. Então é nesse momento que o terapeuta diz: ajuda! Eu entendi que você queria ajuda, Tá, mas entendi. partiu da motivação da criança. Então é uma Tá. coisa tão sutil que às vezes acontece mesmo de as pessoas inferirem o que a criança quer, o que a criança precisa. A gente precisa dar tempo e Perfeito. espaço Perfeito. para essa criança mostrar qual que é a motivação, mostrar qual que é a verdadeira intenção. A gente só vai ali ajustando, modelando, mas a iniciativa é deles, não é nossa. Perfeito. Putz, essa é uma dica de ouro, na real, que é a gente, de fato, dar a chance da criança responder. E responder não significa ter a resposta pronta, né? Me ajude, por favor, não é isso. Mas às vezes olhar para você, dar o tempo para ela te olhar
procurando a comunicação é o sinal que a gente deveria entender que ela está querendo se comunicar e não forçar a comunicação, por exemplo, fornecendo um modelo que ela Um deveria modelo que é seguir. seu, um Uhum, modelo pré-concebido na sua cabeça, que naquele sentido para você faz, sentido que uhum, a criança repita, uhum. né. Então acho que, eh, nós adultos, a gente tem uma questão de ficar um pouco mais ansioso quando a gente está diante de uma criança que não fala ou que tem dificuldades relacionadas com a fala, que a gente quer preencher o turno comunicativo. Essa é uma boa. Essa é uma Então só a boa. gente fala, Adoro. só a gente fala, só a gente pergunta, só a gente faz comentários. Calma, Aham, né. aham. É o momento onde a gente vai dar espaço, dar um tempo dessa criança ser criativa, até na comunicação, na linguagem, na fala, né. Eu Perfeito, falo, assim, pra perfeito. mim, comunicação é um direito, né, é um direito de todo mundo, e a gente trabalha para fazer com que as crianças exerçam o seu direito de se comunicar, exerçam o seu direito de ser e estar. E quando a gente fala sobre ser e estar, é a gente entender esse lugar que a pessoa tem suas próprias vontades, as pessoas têm seus desejos, as pessoas têm as suas ideias. Então tem um quê artesanal também de deixar essas crianças terem a possibilidade de escolher, né, a possibilidade de selecionar se ela vai querer se comunicar por um olhar ou pela fala, Uhum, né, ou um apontar. uhum. Porque se eu tô aqui e eu tô tentando pegar a minha caneca e eu não tô conseguindo abrir a minha caneca, se eu olhar pra você e fizer, Uhum, você vai entender que eu preciso de ajuda. uhum. Ouvir que você tá precisando de alguma coisa. A gente se comunica de várias formas, né? Sim. Então, por que com a criança, principalmente com a criança com autismo, a gente não vai validar todas as outras formas de comunicação? Tem uma coisa interessante, eu acho que talvez a gente possa falar em um outro episódio, mas vou dar uma espetadinha aqui. É, tem alguns. Isso que você falou sobre a espera, eu acho muito massa a gente pensar que o melhor terapeuta não é o que mais fala. De vez em quando tem umas sessões que eu entro para observar, e aí, se eu ouço muito o terapeuta, eu já não acho legal, assim. E tem não só um caso, mas acho que alguns casos que já atendi, que tem um tempo de processamento da informação, né? Ele demora muito tempo para receber uma informação, organizar uma resposta e aí produzir uma resposta, né, comunicativa também. Nesse tipo de caso, esse terapeuta que preenche muito atrapalha muito. Atrapalha a ponto da intenção comunicativa não conseguir se formar, né? Total, total. É muito comum ter uma latência de resposta. Uhum. Por isso que a gente, inclusive, Vicky, eh, tem uma ferramenta é uma lista de habilidades que a gente espera no terapeuta, né? Que a gente entende ali como habilidades básicas de um terapeuta. E um dos itens que a gente não só assegura de que o terapeuta está fazendo, como a gente dá modelo e suporte, orientação, é justamente dar esse tempo Perfeito, para a criança, né? perfeito. Não é algo tão natural nosso, né? Nós, adultos, quando a gente vai interagir com uma criança, independente de quem ela seja, a gente não faz isso de uma forma natural. A gente quer conversar, a gente acelera, a gente não percebe nem qual é o tempo da criança, mas é algo que aqui, dentro da Genial, a gente tem como um radar, Perfeito, né, de habilidade, então a gente tenta assegurar dentro das nossas terapias que esse terapeuta está dando espaço comunicativo para a criança. perfeito. Massa. Bom, acho que deu a nossa hora. Tô olhando aqui no. De olho no, um olho no peixe, outro no cronômetro. É,
Vicky, muito obrigada. Muito, muito obrigada por explicar todo esse montão de coisas pra gente. Já que você deu o gancho sobre o que os terapeutas da nossa rede genial têm como habilidades que a gente vai ensinando, que a gente vai fortalecendo, também queria convidar o pessoal que está assistindo para se inscrever no link, para fazer parte da nossa rede genial, na qual, lembrando, né, que aqui na Genial Care a gente não só tem os terapeutas num lugar de parceiros de trabalho, mas também a gente trabalha, eu e a Vicky, a dupla dinâmica das Vicks, trabalha numa parte da Genial Care que é só sobre formação, aprimoramento de terapeutas. Então, acho que estar aqui, né, Vicky, além de ser uma oportunidade de trabalhar, é uma oportunidade de aprender um montão de coisas. Certeza. Acho que é isso, amiga. Muito obrigada. Obrigada a você que está assistindo. E vejo vocês no próximo episódio.